Olá, um prazer muito grande estar de volta com você aqui pela TV Sete Lagoas, com o nosso programa Santiago Entrevista, sempre no ar, nas noites de segunda-feira, com reprise na quinta-feira e também aos domingos. A gente sempre batendo um papo aqui com os nossos convidados. Este ano, a gente, neste segundo semestre, principalmente em virtude do processo eleitoral, nós convidamos aqui praticamente todos os vereadores que estão atuando na Câmara de Sete Lagoas. Infelizmente, nem todos puderam vir. Alguns não gostam, né, de televisão, outros não têm tempo, e aqueles que realmente conseguem participar, é sempre um prazer para nós, e também eu acredito que para você que acompanha tudo que acontece na TV Sete Lagoas e também na nossa cidade. Eu acho que o Santiago Entrevista, ele faz parte também desse hall de notícias que acontece na cidade, porque aqui a notícia é levada para você em forma de bate-papo. Hoje nós estamos convidando aqui, ele que sempre está conosco aqui na TV Sete Lagoas, Dr. Euro. Ele teve um ano, acho que um ano atípico, um ano especial, trabalhou muito esse ano, tem muita história para contar. Nós vamos, né, bater um papo aqui rapidinho, fazer uma espécie aí de um apanhadozinho do que aconteceu esse ano, porque eu acho que vale a pena sim fazer esse resumo do ano, porque foi um ano muito bom, um ano muito especial para a nossa cidade. Prazer estar recebendo o senhor aqui, doutor. É um prazer para mim, Santiago, estar aqui falando para os ouvintes da Santiago Entrevista, né? É uma honra para a gente estar aqui, é bom também, é muito vantajoso para a gente essas entrevistas, porque é onde que a gente tem tempo de, com calma, explicar para a população o que a gente está fazendo, por onde que a gente está andando, o que a gente fez, o que a gente pretende fazer. Então isso é muito bom. Toda vez que você me chamar, vem com todo prazer. Até o porquê que fez também, né? Porque às vezes tem algumas coisas que acontecem, o cidadão não entende por que aconteceu, faz o seu julgamento, né, sem saber realmente o porquê daquilo, e é importante, eu acho, para ter o esclarecimento. Ter o esclarecimento. Né? O pastor Alcides mesmo ficou muito satisfeito de ter vindo aqui, explicado a questão daquele projeto lá de votação, que seria aberto ou fechado, né? Ele pôde explicar, né, pessoalmente o que ele pensava, o que ele pensa, o que ele ainda pretende fazer, né, pelo projeto em si. E eu acho que a gente tem que, em 2015, regar mais isso, porque eu acho que é um canal de comunicação importante. Agora, o senhor concorda comigo que foi um ano diferente, um ano especial, principalmente, né, para o doutor Euro, vereador e candidato a deputado? Foi sim, foi um ano muito atribulado, um ano de muito trabalho, né, que eu tive de conciliar tanto o meu trabalho como vereador, porque eu não podia me ausentar, eu teria de continuar como vereador, e em campanha para deputado. Em campanha para deputado é uma campanha muito difícil, que você roda muito, você não tem tempo, é de manhã, é de tarde, é noite, é sábado, domingo, feriado, que você roda, que você tem de rodar Sete Lagoas, 35 municípios da MAVE e outros municípios aqui por perto, fora da MAVE também. Então realmente foi muito bom, foi um ano bom, foi um ano para a gente testar a aceitação da gente, foi um ano muito gratificante. Não ganhei eleição, mas agradeço de coração a toda a população que votou em mim. Foram vários votos, né? Foi uma votação muito boa, foi uma votação de quase 18 mil votos, entendeu? O pessoal pensar, você imagina você reunir 18 mil pessoas, é muita gente. E a gente também teve uma avaliação, nós fizemos uma avaliação da campanha, a gente tem avaliação por cidade, a gente tem avaliação dentro de Sete Lagoas, a gente tem avaliação por bairros, e eu senti que nos bairros que eu estava mais ativo, mais na região central, eu tive um retorno muito bom. Pois é, mas já falando da eleição, eu acho que a gente tem também que fazer algumas críticas, né? A gente falou muito na época da eleição, e eu volto a falar isso porque eu acho que os políticos de Sete Lagoas têm que tomar atitudes importantes, né? Porque nós tivemos aqui uma avalanche de candidatos de fora, né? Diga-se de passagem, que os próprios candidatos da cidade fizeram dobradinha com candidatos de fora. A gente entende a importância disso, alguns porque precisavam de recursos, outros por causa da questão partidária,
Mas eu acho que nas próximas eleições, principalmente para deputado, tanto estadual como federal, é preciso que tenha dobradinhas de 7 Lagoas para que os votos fiquem aqui. Você não concorda? Porque, olha para você ver o tanto de voto que deve-se ter perdido em 7 Lagoas por pessoas que chegaram de fora. Não, concordo plenamente com o que o Santiago está falando. Só tem um problema. Nós tentamos, mas não foi possível. Primeiro, é o seguinte, nós tínhamos, por exemplo, o PP. Nós não tínhamos ninguém do PP, né, que nós tínhamos o governador do estado, o Alberto Pinto Coelho, e não tínhamos ninguém do PP aqui para ser lançado para candidato a deputado federal. Então trouxemos um deputado federal do PP, né, que foi a pedido do governador, para que o governador pudesse dar respaldo para nós e para 7 Lagoas. Então nós estávamos puxando uma pessoa que ia trazer benefícios para a gente, para 7 Lagoas, a pedido do governador, e através disso nós ganhamos uma emenda que o deputado Luiz Fernando trouxe para nós de 8 milhões de reais. Trouxemos do governador uma promessa aí, que ele fez para nós 2 promessas, que foi uma de mandar 40 milhões para término do hospital regional, mandou. Isso em troca de nós apoiarmos alguém do PP, que era o partido nosso, e ganhamos também um batalhão regional da Polícia Militar. Era uma reivindicação que nós hoje dependíamos até hoje de Curvelo, Receita Federal de Curvelo e batalhão da Polícia, porque nós temos um batalhão da polícia local, mas nós não temos um batalhão regional que comande a região, porque Curvelo abarca 7 Lagoas e todos os municípios da MAVE. E mais a região de Felizlândia, aquela região inteira lá para cima, subindo para o norte. E tem outro batalhão em Montes Claros. Então, por que Curvelo não pega a sua região? Nós não queremos tirar de Curvelo. Que Curvelo fica com a sua região, Papagaio, Pompéu, Maravilhas, Felizlândia, essa região toda aí, que pega tudo. E que deixe 7 Lagoas com os 35 municípios da MAVE. Então, o que nós precisávamos para 7 Lagoas, conseguimos. A promessa que o governador fez para nós, ele cumpriu. Que fosse 40 milhões para o hospital, mais 8 milhões de emenda que o deputado Luiz Fernando Faria pôs para a gente, e mais um batalhão regional que ele já veio, já anunciou, já liberou para ser feito. Então conseguimos. Nós poderíamos, o Marzenal tentou 2 vezes. A primeira vez ele tentou, chamou o Duílio, na época eles ainda estavam juntos, né? Mais juntos ainda. Então é o seguinte, chamou o Duílio e falou: Duílio, por que você não entra para o federal e deixa o doutor Euro e o Douglas, os dois para estadual? Que aí poderia eleger eu e o Douglas e o Duílio ficaria como federal. Daria certinho, fecharia tudo bonitinho. Perfeito. Porque estava também naquela do Leone vai, Leone não vai, Leone vai. E o Leone, seguinte, o Leone também poderia pegar eu e Douglas, fechar com o Leone também, depois que o Duílio resolveu sair mesmo, tirar fora a candidatura. Foi uma outra possibilidade. Só que o Leone falava de pé junto que não seria candidato. E ele deixou para ficar até na última hora. Então, chega essas coligações que você faz, depois que você fechou com o governador do estado, depois que o Gilberto também, como candidato a deputado estadual, o Gilberto fechou com o Leonardo Quintão, que é um deputado federal que ajuda muito em 7 Lagoas, que trouxe muitas emendas para 7 Lagoas, sempre está ajudando o Leonardo Quintão. Então, depois que fechou, depois que o Gilberto Doceiro fechou com o Leonardo Quintão, depois que eu, Marzenal, fechamos com o governador do estado, com o Luiz Fernando Faria, como que nós ia voltar atrás e falar: o governador, não vai dar mais não. Então o que aconteceu? Não deu para fazer, que passou a hora, o Leone demorou muito, que seria um candidato muito bom, o Leone, ou do Duílio para federal, ou o Leone para federal, mas desde que nós todos fechássemos nenhum federal, ou que o federal fosse o Renatinho Gomes também, mas só que deixou tudo para cima da hora. Não deu, o errado foi demorar a fazer as coligações. Se nós tivéssemos feito as coligações desde o início, com 3 meses, 4 meses de antecedência, daria certinho. Nós poderíamos eleger 2 estaduais e um federal, tranquilamente. Pois é, mas aí eu volto àquela coisa que eu disse dos políticos locais organizarem isso e organizar isso com antecedência. O erro foi antecedência. Eu acho que, por exemplo, o senhor teve aí 18 mil votos, né? Vou dar um exemplo. O senhor falou aí, por exemplo, do Leone. O Leone teve 30 né? Vamos supor que o Leone não queira mais, vamos supor que o Duílio também não quer vir como federal, que ele não quis, né?
a gente já pensar no futuro. Por exemplo, eu conversei outro dia com o Renato, falei, Renato, qual que é a sua? Você pretende o quê? Ele falou, não, eu pretendo ser deputado federal daqui a 6 anos. Então, eu acho que essa pretensão, ela tem que ser colocada no dia a dia, né? Você, por exemplo, que teve 18 mil votos, pode ter 50 mil votos, desde agora falou assim, não, eu estou em plena candidatura e vou construir a minha candidatura e vou abarcar apoio, né? Para quê? Para que não é a questão de viver de sonhos, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ter uma determinação na política local e já pensar a longo prazo, porque senão você deixa para resolver durante 6 meses ali, aí não tem como, né? Eu acho que Sete Lagoas, eu tenho falado muito isso, pensar a cidade de agora e do futuro, né? Eu acho que politicamente a cidade tem que começar, vocês têm que ter um grupo político pensando, olha, gente, nós já sabemos quem que vai candidatar a prefeito, nós sabemos quem que vai candidatar a deputado federal e estadual. Não, exatamente, o erro todo foi erro de todo mundo. Foi erro meu, foi erro do Douglas, foi erro do Duílio, foi erro do Mazenaldo, foi erro do Leônio, todo mundo. Nós devíamos ter decidido, porque todo mundo fala assim, a eleição, são 3 meses de eleição. A eleição vai começar mesmo de julho, mas vai começar agosto e setembro. Esperar as convenções. Mas a articulação para fechar, ela teria de ser feita a partir de janeiro. Lógico. Janeiro do ano eleitoral. Aí sim, aí nós teríamos condição de fazer isso que nós estamos fazendo. Sete Lagoas perdeu com isso? Claro, perdeu muito. Perdeu sim. Nós temos um deputado estadual, que é o Douglas, nós não temos, nós poderíamos federal, ter 2, nós não temos nenhum federal. Qual vai ser o nosso elo com o governo federal? Nenhum. Então, agora sim, nós vamos ter de adotar um federal. Nós vamos ter de adotar um federal, que seja o Luiz Fernando, que seja o Leonardo Quintão. Aí agora, esse que nós adotarmos, ele vai ter vínculo com a cidade. Então, daqui 4 anos, que nós for lançar um outro candidato a deputado federal, esse de fora já está enraizado. Ele vai sair. Mas eu acredito que até nessa negociação aí tem que ser pensada, porque já tem que falar com esse cara. Fala, olha, nós vamos caminhar junto com você, vamos te apoiar, mas já fique sabendo que daqui a 6 anos nós vamos lançar nosso candidato. Aí o que ele vai falar? Então, não vou mexer, não vou trabalhar junto com vocês. Quer dizer, mas precisa de ter essa clareza, doutor. Nós teríamos de ter um candidato nosso, eleito nosso para federal agora, porque aí ele já ia trabalhando e tendo respaldo de todo mundo. Como você vai chegar perto de um deputado federal e falar com ele, olha, nós queremos que você nos ajude, mas na época da eleição nós vamos lançar um outro. Não tem como, não quer dizer que não vai apoiar ele, mas eu acho que pois mas aí se vai apoiá-lo, já vai tirar um bocado de voto para ele, entendeu? Então complicou tudo. Complicou tudo. Realmente a situação é bem complicada. Então nós deveríamos ter eleito agora, mas como ficou tudo em cima da hora, vou, não vou, um é candidato ou não é, então deixou por cima da hora. Faltou tempo, faltou bom senso e faltou ser decidido com antecedência. Todo partido se julga no direito de lançar um candidato, que é direito deles, realmente. Né, mas desde que tenha ter bom senso para saber se aquela pessoa realmente tem condição de ganhar. Entendeu? A minha eleição, a minha candidatura foi o seguinte, eu já tinha sido eleito 3 mandatos de deputado, de vereador. 3 mandatos de vereador. Eu tenho uma vida na saúde aí de Sete Lagoas de 35 anos como pediatra dos postos de saúde. Então a minha campanha foi boa? Foi. Mas foi boa onde que eu tive contato. No centro foi ótima. Eu ganhei todas as urnas do Arthur Bernardes, Dom Silvério, Ulisses Vasconcelos e NPS. Então o centro eu ganhei. Foi dividido comigo e com Douglas nos bairros que eu tinha atendimento médico, Manoa, JK, Montreal, então teve dividido, e o Douglas ganhou de mim na periferia. Então eu não tive voto, a periferia é maioria. Eu tive votação boa, mas menor na periferia. Então eu esperava ter no mínimo 30 mil votos. Mesmo perdendo 30 a 40 mil votos. Então eu tive 18 mil. Então faltou mais acesso à periferia. Aconteceu uma série de Mas você considera que o voto da periferia que o Douglas ganhou seria votos do próprio Douglas ou votos do Duílio, que foi transferido para ele? Não, foi meio a meio. Foi voto de um pouco de Duílio e voto do Douglas também, porque ele tem acesso com a rádio, ele tem acesso a toda a periferia. Quer dizer, eu
41 anos de pediatra, 42 anos de pediatra, eu cheguei na periferia porque eu trabalhei no Manoa, Carmo, JK, Nossa Senhora das Graças, Alvorada, Montreal, Monte Carlo, Cidade de Deus, eu trabalhei nessa região toda, então eu tive voto nessa região. Mas a mensagem, foram votos. A mensagem em si, agora, né? na periferia mesmo, o rádio chega papel, né? E eu não cheguei. Então eu podia ter no mínimo 30 mil votos, 40 mil votos, entendeu? Eu podia ter, não tive por quê? Porque eu tive 10 vezes mais a votação que eu tive como vereador. Então eu tive 1.700, 1.800 votos como vereador, então eu tive 10 vezes mais, eu tive quase 18 mil votos. Então onde que eu atuei, eu tive votação. Agora acontece várias coisas que articulam. Primeiro, o que você falou, o que nós estamos falando, o meu deputado federal foi de fora. Quer dizer, se o Leone tivesse, o Marzenaldo gosta muito do Leone, se o Leone tivesse articulado antes e julgado eu e o Leone, era outra história. Entendeu? Eu poderia, o Leone transferir 30 mil votos para ele e eu transferi 18 para ele. Entendeu? Então aí, nós poderíamos ter uma votação muito grande. Então. Talvez o Leone ganharia, talvez eu ganharia. Entendeu? Então faltou essa articulação. E outra coisa, tem várias articulações. Por exemplo, o funcionalismo quase que elege. O funcionalismo quase que elege um deputado, um prefeito. Nós temos 10 mil, 12 mil funcionários públicos. Você multiplica mais 2 na casa, seria 30 mil. Então aconteceu no início, todo o início de mandato, tem as articulações, tem os cortes que o prefeito tem de fazer, tem a demissão de vários funcionários públicos, tem os cortes de alguns benefícios que não estava sendo cortado nos outros mandatos anteriores, mas que a promotoria chegou junto. A promotoria queria clareza, a promotoria queria saber quem tinha direito ao pós de giz, a promotoria queria saber quem tinha direito à insalubridade. A pessoa que tinha uma profissão insalubre, que saiu e foi para a área administrativa, ela perdeu o direito daquela insalubridade. Isso aí deu um desgaste muito grande. Para o prefeito, e eu como apoiado pelo prefeito, pela situação, eu perdi os votos do funcionalismo. Então, 20, 30 mil votos do funcionalismo, pessoas que me conheciam votaram em mim, o Márcio pediu para mim, me ajudou também, mas a maior parte votou no Douglas, que era oposição, porque o desgaste recaiu em mim. Talvez se nós tivéssemos agora, da agora para frente, que o Márcio Reinaldo já consertou a casa, já trouxe verba para o hospital regional, já trouxe a UPA funcionando, já trouxe faculdade de medicina, já trouxe várias verbas aí para a cidade, já trouxe o batalhão de polícia, o batalhão regional da Polícia Militar, já pegou esses elefantes brancos aí, a Câmara de Vereadores, que foi feita uma verba conseguida pelo Márcio Paulino, pelo Márcio Reinaldo, pelo governador do estado, o Alberto Pinto Coelho, uma verba de quase 6 milhões para terminar a obra da Câmara de Vereadores, entendeu? Talvez se nós já tivéssemos trazido isso antes, se o Márcio Reinaldo agora com o plano de cargo e salário que vai ser liberado, já teve um concurso agora para a prefeitura, se tivesse, porque os primeiros 2 anos são articulação, se nós tivéssemos isso a partir de agora, que as obras estão aparecendo, eu duplicava a minha votação. Então articulou mal, na época que o Duírio saiu, ficou eu e Douglas, poderia ter eleito eu e Douglas, poderia tranquilamente, entendeu? Mas aí faltou o federal daqui de Sete Lagoas. Isso prejudicou para mim, prejudicou o Douglas também, prejudicou. Mas para o Douglas não foi tanto, porque ele teve o voto. Pois é, mas o voto do funcionalismo. Na sua mente você pretende ainda almejar uma candidatura de deputado ou não? Olha, isso depende das articulações, Santiago. Não, fala assim, não estou falando de articulação, do seu desejo. Tem, pelo seguinte, o que eu fiz... Porque são 3 anos como vereador, né? 3 mandatos. 3 mandatos como vereador. Quem teve 18 mil provavelmente vai ser reeleito como vereador. Então. Porque o que eu tive? Eu tive, por exemplo, dos 8 mil votos. Foram os votos mais do centro, os votos mais meus e da pessoal que me ajudou. Mas só que eu absorvi o desgaste. Eu acredito que da agora para frente, a prefeitura, tudo que tinha de ser feito, tudo de bom. Olha, Sete Lagoas, está sendo feito em Sete Lagoas, nesses 2 anos, o que não foi feito em 8 anos. Só nesses 2 anos. Teve desgaste? Teve. Nós tivemos desgaste. Mas só que da agora para frente o desgaste acabou. Vai ter os planos de cargo, vai ter tudo. Eu até queria que você refletisse numa coisa que é muito importante os políticos pensarem, principalmente os políticos dessa administração.
Quando o Leone foi prefeito, ele foi prefeito por 2 anos e falou que Sete Lagoas virou um canteiro de obras. A gente acreditava que o Leone tinha a prefeitura na mão, que ele seria reeleito. E, por incrível que pareça, ele perdeu para o Maroca. Uma articulação muito grande, né, do grupo Maroca, Duílio e Ronaldo João, conseguiu vencer as eleições. Agora a gente vê novamente uma história um pouco parecida. A cidade com canteiro de obra para todo lado, todo mundo realmente vendo que as coisas estão acontecendo, e um desgaste muito grande do prefeito Márcio Reinaldo, pessoas que às vezes a gente ouve falar assim, poxa, eu voltei no Márcio, achava que ia ser isso e aquilo e estou decepcionado. Né? Eu acredito que isso aí é uma coisa que é uma rádio peão que vem de dentro da prefeitura, né? O funcionário público está criando esse boato e está fazendo isso repercutir na cidade toda. Não é uma coisa de se assustar, não, achar que as obras vão fazer a reeleição do Márcio e depois cair na mesma situação? Não, porque você falou correto. O Leone saiu da prefeitura para a reeleição com 72%, 75% de aprovação. Quem tem 72, 75%? Com a máquina tá na eleito, mão ainda. Com a máquina na mão. É exatamente o que eu estou te falando. O Márcio me ajudou. Ele articulou no partido para mim, com o governador. Ele articulou no partido com o Luiz Fernando Faria para mim, articulou. O que ele pôde me ajudar, ele me ajudou. Mas só que mesmo ele me ajudando, não foi culpa dele, mas a rejeição do primeiro ano de mandato, que foi um ano que o que ele fez, nenhum prefeito não conseguiria fazer. A coisa que ele fez, ele teria de se fazer, porque senão a prefeitura seria inadministrável. Ele não inclusive, na fala dele, ele fala, eu vim para isso. Né? Ele não conseguiria administrar a cidade com a folha de pagamento, com a estrutura que estava. Ele tinha de fazer, e era um desgaste que a gente sabia que teria de ter. Mas e não deu tempo de absorver esse desgaste. Onde que está o erro na comunicação disso? Porque isso precisa ser comunicado e entendido pelas pessoas. Então, eu questiono isso. Tem um erro na comunicação. Onde que é? Porque a pessoa tem que saber, peraí, o Márcio veio, está consertando coisas, está colocando a prefeitura em ordem e a cidade vai voltar a desenvolver. Não, exatamente, você está falando... Então, assim, o cara que votou na esperança, ele tem que continuar na esperança. Não, exatamente, mas eu não sei se você lembra. Ele não pode virar a casaca no meio do caminho. Uma das entrevistas que nós tivemos aqui, eu falei sobre isso. O Márcio Reinaldo está fazendo isso. Falei tudo que ele estava fazendo. Você falou, mas então ele tem de comunicar. A comunicação dele tem de falar para a cidade que ele está fazendo isso, mas que está trazendo várias coisas. Nós comentamos sobre isso. Que ele está trazendo várias coisas. Comunicou, mas na época a comunicação foi fraca. Não comunicou, olha, está fazendo isso, mas está ouvindo tal obra, ele está fazendo isso em troca disso, para poder depois dar ele tem de adequar, enxugar, para depois fazer um plano de carga e salário com a projeção horizontal e vertical, né, de tempo de serviço e de graduações, né, de cursos que a pessoa tem, para dar uma projeção, porque senão uma pessoa que entra hoje para a prefeitura com salário mínimo, daqui 10 anos ele está ganhando o salário mínimo. Então quem que entrou daqui 10 anos ganha igualzinho o que está há 20 anos. Não pode. Entendeu? Isso aí é com plano de cargo e salário, com as projeções. Então isso aí não foi comunicado na época. Entendeu? E mesmo assim, mesmo que você comunica, desde que reduziu o salário, a pessoa não quer saber. Então eu tive muito voto no funcionalismo, de quem me conhece, de quem sabe, mas perdi muito. Entendeu? Agora, mesmo assim, a minha campanha foi uma campanha vitoriosa. Porque eu consegui os meus votos da turma que me apoiou na área minha de atuação foi muito boa. Perdi na periferia, tudo bem. Mas só que agora o pessoal já me conhece, o pessoal já sabe meus trabalhos, meus serviços prestados, que eu acredito que o pessoal não olhou para esse lado. Né? O povo me conhece a vida inteira, me conhece fora de política, na política, entendeu? Então eu poderia ter uma votação melhor, mas mesmo assim eu fui vitorioso. Dos 8 mil votos você não acha em qualquer lugar. Né? Você pode pegar todas as cidades da MAVE
Nenhum prefeito chega em 18 mil votos. Eles elegem com 2 mil votos, com 3 mil votos, com 5 mil votos, com 4 mil votos. Quer dizer, foi uma votação expressiva. Entendeu? Só que na articulação, no desgaste que nós tivemos, o desgaste natural da articulação, faltou voto. Faltou voto na articulação articulação partidária de quem que vai ser o deputado estadual, quem vai ser o deputado federal. O Gilberto, quem vai ser o adversário? O Gilberto Doceiro teve uma votação muito boa, teve, acho que parece 9 mil, 10 mil votos. Quer dizer, nós poderíamos articular, ou vai eu e Douglas, ou Gilberto e Douglas, ou eu e Gilberto, entendeu? Nós não podíamos ter articulado, não deu articulação. Nós podíamos articular no federal. O Leone coligou com o estadual de fora. Se tivesse coligado o Leone comigo, ou um outro comigo aí, teria também feito. Faltou articulação política, de articulação partidária, faltou articulação, comunicação para mostrar à população, entendeu? E faltou um melhor contato meu na periferia, entendeu? No centro foi muito bom, nos bairros, no centro que eu falo não é centro, os bairros centrais, né? Todos os bairros mais centrais. E teve um desgaste que recaiu sobre mim, porque eu era apoiado pelo governo, pela situação. E o bom é que fica a experiência, né? Que se caso daqui a 6 anos... Daqui 4 anos. 4 anos, se eu venha como candidato novamente, já tem expertise, pode articular, né? Eu acho o seguinte, gente, se a gente tiver uma pressão no governo do Estado, com o Douglas, que hoje é o deputado eleito, se tivesse uma pressão sobre o governo do Estado, com o Douglas e comigo, era outra coisa. Eu ia dar força para o Douglas ia dar força para mim. Se nós tivéssemos um federal, era mais força ainda. Então nós temos que chegar à análise fria, que quanto mais nós elegermos de Sete Lagoas, melhor para a cidade. E a gente não fala em termos de cidade, a gente fala em região da MAV, são 35 cidades. E tem um outro detalhe que eu acho muito importante, é que a Sete Lagoas vive ainda muito na influência do deputado federal Márcio Reinaldo em Brasília. Muita coisa que é feita e que é buscada pela influência dele ao longo dos anos como deputado federal. Só que passa-se 4 anos, né? A coisa muda. Agora, por exemplo, já há uma mudança a partir de janeiro agora em Brasília, muita cabeça vai mudar, muita gente vai mudar e isso vai desgastando. Então eu acho que daqui a 4 anos nós precisamos urgentemente de fazer um deputado federal também. Exatamente. E outra coisa também que interferiu muito, porque o Márcio pegou uma prefeitura muito desorganizada, com dívidas, precisando de caminhar. Você vê a situação hoje aí dos municípios da MAV, e agora com essa restrição que vai ter agora, maior ainda, que vai ter uma recessão muito grande, né? Até por as coisas, inclusive esses superfaturamentos, essas coisas que estão tendo aí, vai ter de dar uma enxugada grande, vai ter uma restrição muito grande, entendeu? Então, o Márcio pegou a prefeitura precisando de articular muita coisa, precisando de adequar o funcionalismo, precisando de articular tudo. Então, ele não foi por culpa dele, mas ele não teve tempo de quem que é o majoritário de toda a região da MAV, toda a cidade da MAV. Márcio Reinaldo, como deputado. Quem que era o pai da região inteira? Márcio Reinaldo. O Márcio Reinaldo, como ele estava tão atarefado aqui, ele não teve tempo. Ele não teve tempo de ir em nenhuma cidade dos municípios da MAV comigo, nenhuma. Se o Márcio chegasse comigo em Paraupeba, Jequitibá, em A1, Baldinho, chegava lá, olha, o meu candidato é doutor Euro, eu quero que vocês ajudem ele. Me ajudava muito. O Márcio era o pai de toda a região. Mas não foi por culpa dele, mas ele não teve tempo disso comigo. Como o Duílio, praticamente não ia candidatar mais. Como o pessoal todo do rádio, como o Emílio, Sérgio Emílio, Ronaldo Canabrava, todo mundo ali, o Padrão, estava todo mundo, o Leone, todo mundo com o Douglas e com o rádio na mão, eles conseguiram penetrar na periferia e conseguiram penetrar em todos os municípios da MAV através do rádio, da Muzirama. A Muzirama chegou em todas. Porque como que você explica uma pessoa ser majoritária em várias cidades pela primeira vez, com 1 ano e meio de mandato? Foi por força dele na Câmara e foi por força da imprensa. Com certeza. Que chegou na periferia onde que eu não consegui chegar. Eu estou imaginando aqui, na verdade, parece que a sua eleição foi meio que, imagine você na praia nadando contra a maré, né? Seus 18 mil votos tem que ser
muito bem comemorados. Foi muito, né? agradeço Porque muito a população de Sete Lagoas, foi da região. Foi uma votação muito expressiva, né? porque tinha tudo para pegar eu e Douglas e ganhar nós dois. Mas com a saída do Duílio para ir, eu e Douglas tivemos tudo para fazer isso, mas só que a corrente virou exatamente contra mim. Entendeu? Então os votos que nós tivemos de candidatos de fora tiraram o meu. E o Douglas entrou muito bem. Ele soube articular, ele foi, parabéns para ele soube articular, ele soube entrar nessa área, e o desgaste caiu mais para mim do que para ele. Só para lembrar, vamos encerrar esse bloco aqui, lembrando que essa corrente, né, que o doutor Euro falou, ela está em pleno vapor, né? Os políticos que se cuidem, porque essa corrente está vindo como uma bola de neve aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos para o segundo bloco, conversando hoje com o doutor Euro, vereador pelo PP em Sete Lagoas, no seu terceiro mandato.